sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui a honra de ter, junto a mim hoje, Caroline Sardá, essa moça linda que é publicitária, é uma grande especialista nas redes sociais, em algoritmo, essa questão do marketing digital, e é uma mulher que abraçou as causas femininas também. Ela é um ícone aqui para nós. Nós gostamos muito da Carol. A gente chama ela carinhosamente de Carol Sardá. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Carla. É uma honra ser apresentada por você. Ah, que isso. E para a gente começar, eu vou pedir para você contar um pouquinho da tua trajetória, né? Se apresenta para as pessoas aqui do canal, tem muitas mulheres, né? O que as pessoas não sabem é que 75% do público que assiste programas investigativos são mulheres. Ou seja, olha a importância da Carol nessa história toda aí. Eu faço parte desse público, adoro consumir true crime, principalmente para saber como me defender, como pensar que alguma coisa vai acontecer. Quantas de nós, né, que já assistiram episódios de true crime e depois ficaram pensando, eu não vou ajudar um cara estranho a colocar sacolas dentro do carro, não vou aceitar ir na casa de uma pessoa que tem cachorrinhos, filhotes para eu ver. Então, muitas vezes eu assisti true crime também para aprender um pouco com as situações que essas mulheres foram colocadas. Porque a maioria das vítimas que a gente vê histórias de vida, né, são Carol? muitas mulheres. E também muito disso me trouxe para a luta feminista, né, para a luta pelo direito das mulheres. Um pouco da minha história é que eu não era uma pessoa feminista antes de acontecer uma violência comigo. Então, eu venho para esse movimento de militância, de luta pelos direitos femininos, porque lá em 2016 eu fui vítima de uma violência sexual de um amigo, de um ex-namorado meu, enquanto eu estava dormindo. E aquilo foi um trauma tão grande para mim que quando eu fui denunciar no dia seguinte na Delegacia da Mulher, eu fui tratada de uma maneira que eu não imaginava que vítimas de violência sexual eram tratadas quando iam para a delegacia. Eu fui questionada sobre por que eu estava lá, por que eu não estava com meu namorado, por que eu estava dormindo, por que eu estava inconsciente, se eu estava com aquela roupa que eu tinha ido na delegacia denunciar. E eu nunca tinha tido contato com aquela experiência de você ser a vítima e você ser interrogada. Então, eu me senti muito coagida ali a não denunciar. E eu pensei, será que eu sou a única que passou por isso? Não pode ser real, né? E eu fui buscar na internet informações. Eu sou a única? Tem outras mulheres também? Como que eu encontro essas mulheres? O que elas fizeram? E é aí que eu tenho contato pela primeira vez com o movimento feminista, com coletivos feministas. Então, a minha história ela vai surgindo um pouco nessa violência mesmo que eu sofri, e eu encontrei um empoderamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque eu acredito que empoderamento ele é muito mais coletivo do que individual, mas eu consegui encontrar um poder, uma potência naquelas mulheres que eu conheci de movimentos feministas que já tinham passado pelo mesmo que eu, e elas ajudavam outras mulheres a denunciar, ir junto na delegacia, conseguir advogada pro bono, psicóloga de graça, os coletivos faziam rede de apoio. E eu não me senti sozinha, porque na minha família, nos meus amigos, colegas de trabalho, eu estava me sentindo muito sozinha em relação àquela situação, como muitas mulheres vivenciam. E logo em seguida eu comecei a estudar sobre o assunto. Então foi uma coisa que me motivou muito foi tentar entender por que aquilo tinha acontecido comigo, por que aquilo acontecia com outras mulheres e como que eu poderia ajudar outras mulheres a denunciar e como que eu também poderia tentar, de alguma maneira, mudar talvez o sistema por dentro também. Conversar com pessoas que trabalham, delegadas, eu conheço muitas delegadas feministas, conheço muitas mulheres policiais que também são feministas. Então eu fui tentando também entender esse meio dentro, como que a gente podia trazer informação, como que eu também podia trazer informação para a internet, porque, como você falou, eu sou publicitária de formação. Então, eu vi naquele momento que eu não tinha sido informada sobre os meus direitos, sobre como que eu podia ir atrás de justiça, porque eu acho que quando alguém sofre uma coisa dessas, a primeira coisa que a gente pensa é, como que eu vou atrás de justiça? Porque você se sente injustiçada. Então, esse sentimento de injustiça que eu senti ali quando eu não pude denunciar porque o delegado falou para mim que eu não tinha provas o suficiente e que eu não estava machucada o suficiente para comprovar um estupro, que eu
falei, então eu preciso ajudar outras mulheres a entender sobre esse sistema. Eu preciso entender sobre tudo isso que acontece e como que a gente pode se juntar para lutar contra isso. Meu Deus, Carol, que tristeza isso que você está relatando. Assim, porque você não sofreu uma violência. Foram várias seguidas. Foi pelo uma após menos a outra. Aqui 2. Uma, né, desse seu amigo que lhe violou seu corpo. E depois a violência. De você querer denunciar e você não ser ouvida. Que é uma violência institucional, inclusive. E aí, eu acho que assim, vamos usar aqui o programa, vamos abrir um parênteses até para a gente explicar para outras mulheres, né? E outras pessoas. Porque quando uma pessoa recorre a uma delegacia de polícia, porque ela, de fato, está passando por algum problema muito sério, que ela está precisando da ajuda da autoridade policial, aquela pessoa precisa ser atendida. Uhum. Né? Não cabe ao delegado, ou ao escrivão, ou ao investigador, ou ao policial que esteja lá, fazer o tipo de indagação que fizeram com você. E é o que mais acontece, né, que a gente vê. Isso é erradíssimo. Então, o que a gente tem que... A primeira coisa a ensinar para as pessoas é, se você passou por isso, e é muito errado, como a Carol muito bem disse, nós temos policiais excelentes. A gente até... E não só mulheres, temos policiais homens. Quando a gente entra nos casos do Discord... São investigadores, delegados que estão colocando ali alma para ajudar essas meninas que têm passado por muitas violências. Mas tem que ir na corregedoria. Uhum. Tem que pegar ali na hora, tá certo, você não vai fazer meu boletim? Você vai me tratar dessa forma? Qual é seu nome? E tem que denunciar na corregedoria. Porque, assim, a gente tem um órgão de controle, né? Então, assim, não pode. Não cabe ao delegado perguntar se você não estava machucado o suficiente. Isso é... Violento. É violento, é abjeto. Isso não é a figura de um delegado. O delegado tem que tomar o seu depoimento e tem que investigar o que de fato aconteceu. Não é? Tem que, inclusive, conversar com você e perguntar se você não precisa de ajuda psicológica, se você tem alguém para te acompanhar, um advogado, né? Porque, assim, toda vez que a gente abre um boletim de ocorrência, isso também precisa ficar claro aqui para as pessoas, porque muita gente acha que vai fazer um boletim de ocorrência para dar um susto em alguém. Uhum. Você abriu ali, né? Você abriu a porta para o inquérito policial. Aquilo pode virar um processo. Sim. O que isso significa? Que você vai precisar comparecer ao fórum, não é? Porque caso o Ministério Público aceite aquela denúncia, ele vai lhe chamar. Aí você vai ter que depor na frente de um juiz, explicar o que está acontecendo. Faz parte do processo. Eu sei que as nossas leis têm procurado a diminuir a revitimização, principalmente nesses casos de violência sexual, né? Mas a gente vai ter que passar por tudo isso. Então, as denúncias, número 1, precisam ser sérias. Então, não dá para, eu não gosto dele, eu vou fazer uma denunciação caluniosa. Não é o seu caso de forma nenhuma, mas as pessoas precisam pensar muito sobre isso. Uhum. Agora, você chegou numa delegacia de polícia, o que o delegado deveria ter feito é, vamos te encaminhar para um hospital para saber se você está precisando de auxílio, de remédios. Um corpo de delito, talvez. Não, ver, não só né, isso. Alguma coisa. Você tem toda aquela questão, né, de precisar, enfim, tomar remédios. Você não sabe se aquela pessoa que violou seu corpo tem alguma doença. E daí eu tive que fazer tudo sozinha. Eu fui no posto de saúde, fiz isso tudo sozinha. Tomei PrEP, tudo sozinha. Então, para evitar, para vocês terem noção. É muito triste isso que você está contando, Carol. E foi daí que eu tirei minha força, dessa tristeza, desse desamparo. Eu tirei força de um lugar que até hoje eu não sei, mas que me move a lutar por justiça, independente da mulher ou homem que chega até mim. Porque, né, eu sou uma feminista que não apenas olha pela questão de gênero, né, mas eu também olho por questões de classe, de raça. E me preocupa não só mulheres, mas meninos e homens que também sofrem violência. Sim. Isso eu já gostava da Carol, gosto mais ainda, porque exatamente isso, vamos transformar isso, mas vamos ensinar para as pessoas que, caso ela não receba o tratamento digno numa delegacia de polícia, ela tem onde ir. Ela vai até a corregedoria. Olha, não, eu não posso ser maltratada. Uma mulher que sofreu violência sexual, ser maltratada numa delegacia de polícia, isso é um absurdo. Eu estava lidando, a gente está cuidando de um outro caso, que é o da Elisa, uma mulher que está sofrendo aí uma perseguição de um stalker, e esse stalker pegou as imagens das filhas dela e produziu pornografia infantil. Com deepfake.
com deepfake. Ela vai até a delegacia também, na cidade dela, e é desencorajada. Eu falei, como é que é? Uhum. Não, são crianças. Tem uma pessoa obsessiva, doente, porque essa pessoa está obcecada por ela, nitidamente o que ele vem fazendo, e aquele agente policial simplesmente desencorajando ela de fazer um boletim de ocorrência. É muito sério, sabe? Produção, distribuição, armazenamento de pornografia infantil é crime e é gravíssimo. Então, assim, a gente precisa, mas, sabe, a gente precisa, inclusive, ajudar as nossas instituições. Como? Não está bom, tem que ir lá reclamar. Não adianta só ficar chateado em casa, sabe? Aí eu vou falar para todas as pessoas, homens, mulheres, enxuga a lágrima, bicho, e vamos lá. Não foi bem tratado, não recebeu um bom serviço, tem que ir na corregedoria. Mas que bom que você transformou o horror numa, sabe, luta. Eu trouxe para a luta. Mais do que isso, né? Porque você saiu do seu universo pessoal e se jogou no universo coletivo. Uhum. Porque eu sei que a Carol vem fazendo um trabalho bastante importante com outras mulheres. Um olhar muito atento. E por ser publicitária, conhece melhor do que ninguém todas as pegadinhas, né? E assim, a gente viu... eu conheci a Carol... Foi logo quando saiu aquele vídeo infeliz do caso da Maria da Penha, né? O documentário. O documentário. E eu fiquei encantada com todo o seu trabalho da construção da argumentação, né? De explicar para as pessoas o que estava por trás daquilo tudo, né? E a questão da narrativa, da construção de uma mentira, porque aquele vídeo trabalhava a construção de uma narrativa mentirosa, que agrada algumas pessoas, sim. Muitos homens, eu lembro, Carol, vieram reclamar dizendo o seguinte, mas muitas mulheres fazem denúncia falsa. Eu não sei qual é o percentual de mulheres que fazem denúncia falsa. Eu até acredito que exista um percentual. Mas, de novo, temos gatilhos ali. Se você faz parte, vamos dizer, de um complô de denúncia falsa, você precisa de um advogado, mostrar, olha, essa pessoa está fazendo uma denunciação caluniosa. Exato, já tem lei para isso, né? Exatamente, mas não querer destruir a imagem de uma mulher que, além, assim, essa lei ela é muito importante, ela não é suficiente, acho que a gente precisa de mais proteção para as mulheres, mas ela é vítima. Descredibilizar a vítima, olha o que você está me contando no seu caso e olha ela. E daí você entende por que eu pego essas pautas, né? Porque assim como eu fui desacreditada, eu vejo muitas mulheres que foram vítimas de violência também serem desacreditadas. Até mulheres que dão nome para leis, como no caso da Maria da Penha. Quando eu fiquei sabendo do caso, que teria um documentário, porque, assim como você, eu também gosto de ficar por dentro das subcomunidades e digamos, o poço da internet, onde fica o chorume, que ficam os masculinistas, a machosfera, essa galera... A machosfera é maravilhoso, né? A machosfera tem a galera que é Shanner, incel, migtal, e eu já estava de olho nessa galera há muito tempo. Já fazia muito tempo que eu entrava para ver os grupos de Facebook, os grupos de servidor que eles têm no Discord, que eu entrava nos Instagram para ver o que eles postavam, e eles já estavam fervilhando essa narrativa de que o Marco Antônio sofreu com uma mentira da Maria da Penha e querendo levantar a narrativa do Marco Antônio e descredibilizar a Maria da Penha. Mas por quê? Porque no meio daquela machosfera com um monte de masculinistas, a gente tem agressores de mulher, a gente tem estupradores, a gente tem pedófilos, a gente tem pessoa que vende pornografia infantil. E a gente sabe disso porque eles não têm a vergonha nenhuma de postar isso nos grupos que eles fazem parte. Alguns, inclusive, têm medida protetiva da ex-mulher, inclusive que está envolvido nesse documentário tem medida protetiva da ex-mulher e por isso que ele se junta com o Marco Antônio. Então, eu me interessei muito quando eu vi que os masculinistas estavam muito interessados em levantar a narrativa do Marco Antônio e descredibilizar a Maria da Penha. Naquele momento, eu pensei, tem uma máquina por trás.
Porque eles não estão sozinhos, eles não vão ficar sozinhos por muito tempo. Vai ter alguém que vai querer financiar esse projeto que eles vão querer levar para dentro do legislativo. Porque já existe proposta legislativa envolvendo falsas denúncias, envolvendo homens vítimas de calúnias e tudo mais. E eu comecei a questionar isso, falei, quem que será que vai falar disso na internet? Quem que vai explicar como que se nasce uma narrativa? Como que se inventa uma jornada do herói para você colocar o vilão como herói? Quem que vai explicar tudo isso? Quem que tem o conhecimento de comunicação e também de estudos de gênero para fazer essa junção e trazer para as pessoas da maneira mais fácil e didática para elas entenderem? Porque é muito fácil quando você vê um documentário muito bem feito, com uma boa sonoplastia, com uma imagem incrível, com um audiovisual perfeito, com um bom financiamento, e não tem ninguém para rebater isso com o mesmo financiamento, com milhões investidos em anúncio para multiplicar uma narrativa. Quem que ia sentar e assistir 1h27 de documentário 3 vezes para pegar palavra por palavra, transcrever e ir atrás dos documentos do processo? E depois que você me passou o processo na íntegra, que eu comecei a linkar versões, o que cada um estava falando, e mostrei para as pessoas a verdade. Está aqui, ó, o testemunho do Marco Antônio, as 3 vezes que ele testemunha, está aqui o que ele fala no documentário. Ele não fala nem mesmo o que ele trouxe em testemunho no documentário. E é ali que muitas pessoas me mandaram mensagens falando, Carol, eu quase caí na mentira da Brasil Paralelo. Muito obrigada pelo seu vídeo. Gente. É maravilhoso, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, falando muito obrigada pelo seu vídeo, pela informação que você trouxe. Porque não foi só um vídeo que eu fiz um vídeo rápido, de 5 minutos, destrinchando algumas coisas. Mas eu fiz uma live de 6 horas na Twitch, trazendo argumento por argumento, folha por folha. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui sentada por horas, porque isso daqui é sobre uma lei de violência doméstica. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de vítimas de violência que vão ser desacreditadas se Maria da Penha for desacreditada. Então, eu vou trazer a história dela, vou trazer o que o Instituto tem lá, vou trazer todas as informações para quem não tem tempo de procurar, não tem tempo de ver o documentário ou assistir o documentário e não tem informação para rebater. Então, eu pensei, eu preciso trazer essa informação. Aproveitar que eu sei de comunicação, que eu entendo de marketing digital e que eu entendo como que nasce uma narrativa, como que eles fazem para aquilo se tornar uma verdade, porque eu estudei em publicidade e propaganda. Quanto mais uma mentira é multiplicada várias vezes, aquilo se torna uma verdade. Goebbels já fez isso brilhantemente, né? Exatamente. Olha só que desastre que Exatamente. Que como a propaganda pode criar uma narrativa. Exatamente. Pode fazer você odiar um determinado grupo de pessoas. E a gente aprende isso em publicidade e propaganda, tanto que muitas pessoas publicitárias fazem TCC sobre propagandas envolvidas com Goebbels. E a gente vê isso sendo utilizado por masculinistas, por antifeministas, por pessoas contrárias ao direito das mulheres, que não se denominam com esses rótulos. Então, a gente vê essas pessoas criando uma nova narrativa para inventar uma nova verdade. Porque a mentira não convence. Então, eles precisam de muitas pessoas, de muito dinheiro, de muito investimento, de um bom audiovisual para convencer a pessoa ignorante. E precisam de meias-verdades. Total. Porque eu sempre digo, o pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Porque a mentira é fácil de pegar. Você pega ela, é mentira. Agora, a meia-verdade, um pedaço dela é verdade, o outro é mentira. E o pedaço que é mentira que é o problema, porque ele cria uma narrativa, ele te envolve. Se você não tem muito tempo, não conhece, você acaba envolvido, fala, olha o que fizeram comigo, estão me enganando. Mas eu adoro você, Carol, tenho muito orgulho de você. Obrigada. Porque a Carol doa de verdade o tempo dela, ela se debruça, e eu posso dizer, porque o trabalho de investigar leva muito tempo. Você tem que olhar, mexer, ver, procurar, saber, entendeu? Até você conseguir puxar o comecinho, o ponto zero do fio da meada, e aí vai se desenrolando, você consegue. Então, demanda tempo. E o que você está fazendo é muito importante. É só contar uma novidade para as pessoas, e a gente está puxando a Carol cada vez mais para perto da gente. Esses casos que envolvem essas violências contra a mulher, a gente quer trazer cada vez mais a Carol para perto do nosso universo para ajudar as outras mulheres. Mas, Carol, com tudo isso que você já estudou, e que você já está, né, investindo o seu tempo profissional, inclusive, né, a sua habilidade profissional, que é fantástica. O porquê que você acha
que esses grupos, né? Enfim, essas coisas, incel, red pill, machosfera, essas coisas com esses nomes, eles têm esse problema tão forte e tão grande com a figura da mulher. O que é o problema dessa gente? Porque, assim, numa boa, a grande maioria dos homens gosta das mulheres, luta para que as mulheres também vençam. Um homem inteligente quer que uma mulher trabalhe, sabe? Tipo, a gente poder dividir. Se jogar tudo nas costas do homem é uma coisa injusta, porque se acontece alguma coisa com ele, você ferra a família inteira. Quando você tem um equilíbrio, às vezes um está mais por baixo, o outro está melhor aqui. Aí, entendeu? Você não quebra tudo. Agora, o que acontece com esse grupo aqui? O que deu errado ali? A socialização deles. A gente fala muito sobre a socialização masculina e como essa socialização, como esses meninos estão sendo construídos dentro da sociedade que já é misógina estruturalmente, que já coloca as mulheres como inferiores, como segundo sexo, como irracionais, como vingativas, egoístas, frias, calculistas. Então, se cria uma imagem da mulher para eles que causa ódio. Não só ódio, como eles sentem medo de mulher também. Eu já debati, né, com red pills na minha frente e a gente vê que na internet eles são muito poderosos atrás de um anônimo, de um perfil fake, de uma VPN, mas na frente de mulheres esses homens tremem, literalmente. Muitos deles, que já têm mais de 30, quando estão na frente de uma mulher, eles não sabem lidar com uma mulher, eles não sabem conversar, se relacionar. E essa falta de relação, essa falta de socialização junto com as mulheres de uma maneira saudável faz com que eles criem essas comunidades de ódio de mulheres. Então, o que acontece? Vamos dizer aí dos pequenos para os grandes, começar dos pequenos. Nós temos meninos de 11, 14 anos que estão entrando nesses grupos masculinistas a partir de Roblox, que eles veem lá, LOL. E eu não digo que o problema está no jogo, não vejo por esse lado, pelo contrário. Mas eles começam a entrar ali, é normal eles começarem a xingar e falam palavrão aqui, daí começa a puxar para onde a galera que joga? Pro Discord. Eles se encontram no Discord para jogar, para conversar, para fazer chamada de vídeo juntos. Isso agora, né? Porque antigamente eles se encontravam em grupos de Facebook, nos chans, né? Sim. Enfim. Grupos de Telegram. Exatamente. Em grupos. Eles gostam de se unir para odiar e falar mal de mulheres. Só que pensa, entre os meninos de 11, 14 anos, nesses chans, porque eles conheceram a partir dos jogos, conheceram a partir de filmes, viu um filme lá, sei lá, Clube da Luta, e tá procurando um grupo que ele se identifica, cai num chan. E de início ele não imagina que ele tá caindo num grupo masculinista, ele pensa que ele tá indo para um grupo de homens que vão ensinar ele a ser um bom homem, que vão socializar ele a ser um homem. Então você pensa, esse menino talvez ele não tenha uma boa instrução em casa, ele não tem uma família bem estruturada, ele não tem uma boa educação do pai e da mãe, não tem, enfim, uma boa relação na escola, é isolado. A grande maioria desses meninos que estão em Discord, em chans, são isolados da escola, da família, dos amigos, de tudo. Eles não saem para ir jogar uma bola, para pegar um sol, eles ficam em casa jogando dentro de um quarto, em grupos, destilando ódio, porque eles sentem muito ódio. Eles se sentem sozinhos, eles se sentem invalidados, eles não conseguem socializar com mulheres, eles não conseguem criar uma relação de afeto com mulheres. Então, por isso, eles nos odeiam. Como eles não conseguem nos amar, o único sentimento que eles conseguem ter é de ódio. Se eles não conseguem se relacionar com uma menina na escola, eles começam a odiar todas as meninas. Então, não por pouco que todos os massacres que tem em escola, o maior número de vítimas são mulheres. Sim. É um dado. A gente sabe, serial killers, o maior número de vítimas são mulheres. E o maior número de serial killers são homens. E quando a gente pega mulheres serial killers, são por situações de violência que elas passaram. Como, por exemplo, Eileen Wuornos. Sim. São mulheres que passaram por violência. Então, quando a gente pega homens, é por situação de misoginia mesmo. É por odiar mulheres. Pegam prostitutas e matam, violentam mulheres na rua. E esses meninos que a gente vê entrando nesses grupos masculinistas, eles começam a se socializar ali dentro. Porque eu penso, menino
normal, digamos assim, ele se socializa na escola, com os amigos, jogando bola, dando rolê, andando de bike. Ele se socializa com pessoas normais. Fazendo bobagem na rua. Que faz errando, parte. acertando, aprendendo, vivendo. Mas esses meninos que estão dentro da machosfera, que são MGTOW, incel, enfim, shunners no geral, eles estão dentro de uma bolha mesmo, que é a machosfera, né? A machosfera ela é uma camada da internet, que é uma subcomunidade, onde esses meninos se sentem validados por outros homens. E esses homens são mais velhos. Então tem meninos de 12, 13 anos conversando com homens de 30 que odeiam mulheres há anos. E por que esses homens de 30 odeiam mulheres há anos? Porque eles não conseguiram se relacionar bem com mulheres, levaram muitos fora na vida, tiveram alguma situação com uma ex-mulher que às vezes tirou a guarda do filho, agora está pagando pensão. Então esses homens adultos, eles têm um motivo bem diferente dos jovens de odiarem mulheres. Os adultos, eles construíram um ódio durante muito tempo. Ou um ódio por causa de pensão que tem que pagar do filho, que não queria estar pagando. Então ele vai lutar contra que a mulher as leis de pensão. Resolveu pedir o divórcio. Exatamente. E daí vai surgindo esse ódio nesse meio por conta principalmente dos direitos que as mulheres têm. Então eles vão criando dentro de si um ódio que é a misoginia, que é o ódio e a aversão a mulheres, tem nome, né? Esse ódio que eles sentem que é gratuito. Inclusive, se você vê comentários de postagens falando a lista da FUVEST agora vai ser só de mulheres. É comentário só de ódio gratuito. Mas não vai ter pluralidade no gênero literário? Quem que vai aprender literatura só com mulheres? O que a gente tem a aprender com... Desde quando a gente vai aprender coisa com mulheres? Quais autoras clássicas que são mulheres? Nossa. Sabe? E é só misoginia. Não tem uma justificativa plausível de falar, não, é por causa disso e disso. É ódio gratuito. E eles aprendem esse ódio por conta dessa socialização masculina. Sabe? Quem já fala dessa socialização é a Simone de Beauvoir. Que ela traz no Segundo Sexo essa diferença da socialização da mulher e a socialização do homem. Então, esses meninos, eles são socializados de uma maneira diferente. Eles já são socializados dentro do sistema que a gente vive a pensar que eles estão em uma posição de dominação. Mas quando eles dão de cara com a realidade e veem que algumas mulheres não correspondem daquela maneira que eles esperavam, que eles não estão em dominação, que eles não podem simplesmente chegar numa mulher e beijar e agarrar e ter uma relação sexual com ela sem ela querer, que existem leis que protegem mulheres disso, eles começam a ficar violentos, sentir ódio, serem agressivos, xingarem, e a misoginia vai inflando cada vez mais. Porque eles veem que as mulheres têm direitos, que agora eles não podem mais tocar nas mulheres sem consentimento, que agora existe importunação sexual, que agora eles não podem mais matar a mulher por legítima defesa da honra. Que coisa horrível, não é? Coitados deles. Que eles não podem mais devolver a mulher porque ela não é mulher honesta. Exato, que não pode mais acabar um casamento porque ela não é virgem. Então, eles não têm mais poder sobre as mulheres. Estão perdendo poder. E por isso que eles odeiam tanto feministas. Eles nos odeiam com uma força absurda, porque eles veem que a gente está tirando as mulheres desse papel de capacho e falando, você não precisa ser capacho desse cara. Você não precisa aguentar a violência. Você não precisa ser submissa a abusos e coisas do tipo. Você não precisa passar por esse tipo de situação. Você pode se emancipar. Você pode ser livre. Você não precisa passar por isso. E eles começam a criar cada vez mais ódio, tanto que você entra nesses grupos, você vê memes com feministas, memes com mulheres, memes misóginos, racistas, antissemitas, gordofóbicos, porque eles não podem dominar o que eles queriam estar dominando. Então, a única forma que eles têm de lidar com isso é com violência. E trazendo cada vez mais meninos para perto deles. Então, sempre você vai ver nesses grupos homens de 30, 40 anos, que nem aquele Marcelo, que foi preso por causa do Dogolachan anos atrás. Vamos até contar aqui para as pessoas, abrir um parênteses, está numa penitenciária federal. Ou seja, porque ele foi considerado uma pessoa altamente perigosa. Claro, porque o site dele era puramente pornografia infantil, pedofilia, antissemismo, racismo. Então, ele está ali, está num lugar, né, bonito. Está na Penitenciária Federal de Mato Grosso. E por conta dessa situação que surge a Lei Lola, né? Da Lola Oranovic. Por conta da misoginia que acontece no meio digital. Das mulheres sofrerem muitos ataques, muitos stalkings. Eu mesma já sofri, né, muito com isso. Por eu bater muito de frente com masculinistas, eles vazam dados, eles mandam foto da sua casa para você, eles falam que sabem aonde que você vai se manifestar. Então, por muito tempo, eu até me mudei de Santa Catarina para São Paulo para não ser ninguém na rua. Para não ser a Carol, conhecida militante de Joinville. Porque imagina, Joinville tem 500 mil habitantes. Um dos meus amigos levou 3 tiros
na janela de casa por simplesmente colocar uma bandeira do MST. Imagina eu que bato de frente com masculinistas e não quero, de jeito nenhum, que eles instaurem uma lei Marco Antônio, que eles instaurem as leis malucas que eles querem fazer de misandria, de um monte de coisa. Eles ameaçam, eles vazam seus dados, eles vazam o endereço da sua casa, eles botam no Twitter, eles criam contas falsas suas, eles inventam um monte de coisa absurda, print falso, deepfake, e eles inventam tudo isso para atacar pessoas que estão defendendo as vítimas que eles gostariam de estar ainda violentando. Então eles nos odeiam com muita força, porque a gente combate exatamente as violências que eles cometem. Então eles veem na gente um perigo, uma ameaça. Por isso que as violências contra a gente são tão grandes, principalmente com as feministas, porque eles olham para mim e, olhando assim, você não vê, ela é uma grande ameaça. Mas os números que eu tenho na internet que multiplicam uma informação muito rápido faz eles se desesperarem. Tanto que a gente não viu, ano passado, nenhuma lei Marco Antônio, né? Olha aí. Depois de expor e milhares de pessoas virem que ia vir uma lei com o nome de Marco Antônio, que eles estavam querendo levantar isso, o projeto deles foi para o escambau. Mas você sabe que eu vi, né? Porque a gente trabalhou muito na questão da Maria da Penha, do caso, principalmente do caso, porque aquela narrativa era absurda, né? A coitada da vítima, simplesmente ela mesma, né, deu um tiro nas costas e ficou, no primeiro momento, tetraplégica. Depois ela conseguiu, né, recobrar os movimentos superiores. Hoje ela é paraplégica. Ou seja, mas ela é a agressora, ela inventou. Sabe, assim, as pessoas não conseguem entender a construção da frase. Ela inventou o quê? Entende? Ela é a vítima ali, pelo amor de Deus. Ela mentiu do quê? Não, e tudo. A história toda do roubo. Assim, as pessoas que gostam tanto, né, dessa área, elas precisam parar e se colocar na posição de investigadores e investigadoras. Ali, gente, tudo bem. E aconteceu um roubo ali naquela casa. Tá bom. O que era o produto do roubo? Quando você olha o produto do roubo, eu quase caí da cadeira. Eu não tinha ainda me debruçado no caso da Maria da Penha. Eu falei, não. Eu deixo as joias, que era um monte que você coloca tudo na mão, coloca no bolso e, foge, você vai fazer um bom dinheiro com aquilo. Não, mas eu resolvo pegar uma enciclopédia. E encher um carro que nem usou. Não, enciclopédia, bebida, uma máquina de escrever, tudo fala dele, daquela pessoa. Então, assim, aquela narrativa, aquela história ficcional que foi criada é muito mal feita. E aquilo tudo vai caindo por terra. Inclusive porque a Maria da Penha ficou muito tempo hospitalizada. Ela só vai dar o depoimento muito lá na frente. Por isso que eles trabalham com a hipótese de latrocínio durante um tempo. Sim. E depois que eles começam a pensar, não, isso daqui, na época não tinha nome, né? Mas é uma tentativa de feminicídio. Exatamente. Que aí não existia a lei, né? De feminicídio. E assim, aí é só... Eu acho importante que as pessoas falem assim, gente, não, vamos olhar isso aqui, que realmente está esquisito. Mas você sabe por que as pessoas não se questionam? Porque elas receberam a informação de uma maneira muito fácil de digerir. É estratégico. A maneira que foi feito o documentário da Maria da Penha foi estratégico. Colocar um detetive, um ator fingindo ser um detetive num lado e uma pessoa fingindo ser um leigo do outro que pergunta as dúvidas para o detetive responder, que são dúvidas que você vai ter enquanto está assistindo, para ele responder em forma de conspiração e não de verdade documentada, que é tão fácil de mastigar. É um passarinho mastigando minhoca para dar na boca de outro. Eles foram brilhantes. O audiovisual, não dá para dizer Brasil Paralelo. Eu sei que vai chegar em vocês esse podcast, mas... Nesse malabarismo rocambolesco que foi criado. Mas o que acontece? Muitas pessoas se uniram para desmontar aquela narrativa que era, gente, é muito ruim. Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, aquilo é péssimo. Tá? Digamos que a Maria da Penha não tivesse inspirado uma lei, que fosse só um outro caso qualquer, eu teria me debruçado da mesma forma, falando, não, pera lá, não, tá, já está demais. Aqui, meu fofo, você não é um refém da injustiça brasileira. Você, de fato, não é um alecrim dourado que nasceu no campo.
Teve direito a advogado, teve direito à defesa. Aquele crime, teve ampla defesa, amplo contraditório, teve tudo, teve mais do que, enfim, a gente vê uma grande maioria das pessoas. Ele teve bastante espaço ali para se defender. Mas o que acontece, Carol? Quando as pessoas foram levadas a acreditar naquela fake news, porque aquilo é uma fake news, e eu sei que você deve ter sofrido um monte de hate, eles vieram para cima de mim também. Assim, eu adoro lidar com essas pessoas, mas para lidar comigo vai ter que lidar num nível, sabe, um patamar alto de educação e de, né? Então vamos lá. Por que você acredita nessa narrativa falsa? Vamos conversar. Aí a gente vai explicando e no final eu posso te dizer, várias pessoas, inclusive, vieram me pedir desculpas. Depois de um tempo, algumas vêm, porque elas sentem vergonha do que elas defenderam. Olha, desculpa, eu fui levada ao erro, eu acreditei numa mentira, eu fui induzida a fazer isso. Então, muitas pessoas vieram pedir desculpas. E eu acho que esse momento é muito oportuno e importante. Porque, assim, sabe qual é o maior problema hoje de todas dessas questões? É que a gente acaba falando para os convertidos, sabe assim? Então, ali tem um grupo, aqui tem o outro, mas quando você pega uma mentira e você consegue pegar aquele grupo que estava envolvido naquela mentira e fala, olha, presta atenção, não é que eu quero que você acredite em mim, mas que você acredite nos fatos. Isso verdade. Aqui é um fato. Isso aqui não está sendo fabricado, isso aqui foi o que aconteceu. Aí eu fiz questão, trouxe especialistas, tudo quanto é canto, balística, peritos, psicólogos forenses, para explicar você aquela construção daquela narrativa que diabólica. Sim. Diabólica. Agora, Carol, quando a gente pensa nessa questão da narrativa diabólica, tem mais coisa por trás disso, que não é só a questão da machosfera. É você querer alimentar... Eu entendo assim, tem muitas pessoas ali que são vulneráveis, no sentido de vulnerabilidade mental, sabe assim? Tem algum, sei lá, algum transtorno, e podem ser vários, de ansiedade, de tudo. Então começam a achar, gente, o mundo é horrível, sabe? E elas começam a serem, sabe, seduzidas. Porque, exato quando a gente fala do que está acontecendo no universo do Discord, é a mesma coisa. Este grupo vai procurar pessoas com vulnerabilidade mental, que é para poder o quê? Dar força e engrandecer um propósito doentio que ele tenha. Então, e assim, o que a gente vê, quando, por exemplo, um adolescente cometeu um ataque, e hoje já está mais do que claro que esses ataques estão sendo combinados dentro dessas plataformas, e a gente tem, inclusive, relatos dos mandantes, vamos colocar assim, que eles não sujam as mãos. Então, ele vai procurar o outro para fazer o serviço sujo. E geralmente menores de idade, né? Exatamente. E ele fica aqui naquela situação, né, de controle, porque ele não fez nada, e aí está pensando numa outra coisa horrível que ele vai fazer. E essas coisas se repetem dentro desse universo, porque eles, né, é um bando de pessoas que tem uma determinada vulnerabilidade e assim, não, vou pegar essa daqui. E olha como você vai contaminando. É muito grave. E a gente pode levantar uma coisa mais curiosa ainda. Por que tem meninas que caem nesses grupos? Não sei. E por que tem meninas que caem? Eu chuto uma opinião. Tem um livro chamado Amar para Sobreviver, Síndrome de Estocolmo Social, onde a gente encontra informações de que muitas mulheres se juntam a esses masculinistas, antifeministas e pessoas do Discord porque elas acham que elas não vão sofrer violência deles. Então, as que mais sofrem. Vamos deixar aqui abrir um parênteses. Exato. Só que elas entram nesses grupos pensando, eu vou me unir com quem bate, eu não vou apanhar.
Não são as que mais apanham. Mas são as que mais apanham, porque elas entram, exatamente, são as mais vulneráveis, elas entram achando que vão fazer parte daquilo, que elas não vão sofrer a violência, mas elas são as que mais sofrem, porque eles se aproveitam da vulnerabilidade delas e delas acharem que são parceiras deles ali, porque tem umas que, eu já vi fotos, elas escrevem até no peito o nome dos grupos, das coisas, para fazer parte, e eles começam a usar aquilo contra elas. Manda nude, faz deepfake e vaza pra família. E eles são muito manipuladores, né? Então, eles, naquele primeiro momento, eles vão dizer para aquela menina, para aquela adolescente, não, nada vai acontecer com você, a gente tá super amigo. Eu escuto isso todo o tempo. Claro. Elas vêm até mim e falam, não, mas ele era meu amigo, ele falou que não ia fazer nada comigo. E ele se volta contra ela. Porque ela também é mulher. Ela também faz parte da mesma classe que eles odeiam. E assim, você sabe o que é triste? Que eles conseguem, para mim, uma coisa que é pior ainda, é bizarra. Ele transforma a vítima em agressora. Para mim, demorou um tempo para eu entender isso também. Aquela adolescente vinha, né, ali como vítima, e do nada ela se transforma em agressora. Ela começa a cooptar outras meninas, a agredir outras meninas. Eu falei, mas você passou por tudo isso, você sofreu isso tudo e você está fazendo isso? Uhum. Porque ela também quer ter poder, junto com eles. E isso que é muito violento, porque ela sabe que ela não tem poder nenhum. Mas, por fazer parte daqueles grupos, ela pensa, agora eu tenho algum poder, eu posso fazer com as outras o que foi feito comigo. E ao invés dela querer justiça pelo aquilo que está acontecendo, ela quer poder, ela está junto. Imagina uma menina que não tem muitos amigos, não conversa direito com os pais, não vai muito bem na escola, é totalmente isolada, não é socializada junto com outras mulheres, ela cai nesses grupos achando que ela vai fazer parte de alguma coisa. E depois ela começa a ser violentada por esses grupos e pensar, como que eu posso sair dessa violência? Me unindo a eles de alguma maneira. E daí é ali que ela acha que ela vai ter algum poder como eles têm, né? Porque eles, ao usarem fotos de meninas, criarem deepfake, mandarem elas se mutilarem, fazerem coisas absurdas. Eu atendi muitas vítimas do Discord e é, assim, absurdo o que eles mandam elas fazerem, que quando elas encontram o momento de conseguir o poder de volta, de não, eu não vou mais ser vítima dessa situação, agora eu quero ser a pessoa que violenta também. E daí elas participam junto. E a gente vê muitas, né, fazendo isso. Teve uma que eu te citei aí, que a gente não vai citar aqui para não dar ibope para a menina, mas entrou num grupo para participar de coisas de neonazismo, maltratar animais, fazer coisas absurdas para ter algum poder que ela não tinha. Por quê? Não se sabe. Mas, às vezes... Nunca se sabe mesmo, às vezes passa por alguma coisa na vida que a gente nunca imagina, mas que não justifica fazer o que faz. Nada justifica a violência. Nada. Assim, nada justifica. Até porque se você é vítima de violência, você precisa pedir ajuda, né? E eu sei que tem muitas que se ressentem, têm dificuldade de receber ajuda. Muitas relataram que durante muito tempo a imprensa negligenciou, não ligava, elas estavam esquecidas, que elas achavam que elas não iam ter nenhum tipo de justiça, que ninguém se incomodaria com elas. Assim, aquilo me doeu muito quando eu também ouvi esses relatos, e elas não estão mentindo, não. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, até porque quando a gente foi fazer as pesquisas e a gente começou, né, essa coisa, porque tudo que você faz na internet, né, no mundo digital, fica lá marcado para sempre. Então, a gente descobriu muitos posts de pessoas pedindo socorro, ajuda, e que ninguém simplesmente ligava, porque não era algo que chamava atenção ou que ia dar algum, vamos dizer, ibope, né? E quem falava, eles ameaçavam. Eles perseguiam a pessoa, faziam dox. Eu tenho muitas conhecidas que tentaram denunciar antes da mídia tradicional expor isso publicamente, e todas elas foram ameaçadas. E eu lembro, assim, eu conversei até com advogados que operam nesse universo das plataformas digitais, que também tentaram denunciar e também não foram ouvidos. E assim, isso mexeu muito comigo. Então eu lembro que naquela época, e eu achava no começo que era uma coisa pequenininha, não podia imaginar que ia tomar a grandiosidade que tomou. Eu falei, não, isso não vai ficar desse jeito, porque a gente agora, ela vai tocar fogo no parquinho. E assim, eu sou daquela que vai achar pelo em ovo. E vou mesmo. E eu falei, eu não vou abandonar essas meninas. Não existe essa possibilidade. Porque elas já foram abandonadas por todo mundo, então precisam de algum acolhimento. A gente precisa achar uma saída.
mobilizei, Polícia do Brasil inteiro, Ministério da Justiça, Ministério Público. Eu fiz o diabo. Eu falei, não, isso não vai ficar desse jeito. Inclusive, conversei com vários agressores. Eu falei, sai dessa vida, porque é uma questão de tempo, você vai ser pego. Você ainda tem uma oportunidade de mudar a rota do seu caminho. Mas se continuar nessa toada, você vai acabar no sistema prisional, que não é bom, não. Mas, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você que tem estudado bastante, é uma mulher bastante inteligente, o que você entende que é importante para a gente fazer? E quando eu digo fazer, eu digo a sociedade, né? Vamos pensar num todo, numa questão global, para a gente mudar essas realidades. Entende? O que a gente precisa avançar? Aonde que a gente melhora? O que a gente está acertando? Aonde que a gente está errando? Assim, o que na sua cabeça, se você pudesse definir, né, tivesse o poder, olha, vamos fazer isso, o que seria uma estratégia inteligente para a gente mudar esse universo? Porque isso aqui é muito ruim, isso não é bom para ninguém. Tá? E vamos deixar aqui claro, até o cara lá, o Red Pill, o incel, a pessoa que faz parte da machosfera, ele veio da barriga de uma mulher. Sim. Ele ainda não nasceu de um útero, né, vamos dizer, de computador ou de uma máquina, ou ele ainda precisa de uma mulher. Eu acho que nós podemos entrar por dois lados. Nós temos o meio digital, que precisamos urgente regulamentar. Concordo 100%. Para quem trabalha com conteúdo, trabalha com essas pessoas do Discord, mexe com masculinistas, com shunners, regulamentação das mídias é uma das principais etapas. Agora, quando a gente fala sobre a vida fora do digital, os meninos e homens que já foram socializados dessa maneira tóxica e violenta, é preciso ser feito políticas públicas para a ressocialização dessas pessoas. Preocupação com a saúde mental dos homens também. É até engraçado, né? Muitas pessoas falam que feministas não se preocupam com os homens. Mas, ao meu ver, se a gente não lidar com o problema na raiz, que é na saúde mental masculina, as mulheres vão continuar sofrendo violência. Os homens vão continuar sendo agressivos, vão continuar sendo violentos, vão continuar procurando espaços onde eles se sentem acolhidos por outros homens também, que pensam da mesma maneira que eles. Então, a gente tem que entrar por dois lados, tanto no meio digital quanto no meio fora. Regulamentação de mídia e ressocialização de meninos e homens e preocupação com a saúde mental. Por quê? Quando a gente pensa em ressocialização de presos, pessoas egressas do sistema, a gente está tentando ressocializar essas pessoas que nós já vimos que aconteceu alguma coisa errada ao ponto de ela cometer um crime. Eu acredito muito na ressocialização. Não de todos. Eu não acho que todas as pessoas podem ser ressocializadas. Tem casos específicos que eu acredito que não tem volta. Mas, nos casos que tem, a ressocialização é muito importante. E aí entra escola, pais, família, entra trabalho, entra tantos meios que daí, por isso que eu falo, é necessário um movimento grande para a ressocialização de meninos. Não é falar, a mãe tem que educar direito, a mãe não educou bem, porque, novamente, a gente bota a culpa de uma mulher daquele menino não estar tratando bem mulheres. Então, a gente tem que lidar com isso como eu falei, o problema começa na socialização. Então, a gente pode ressocializar esses meninos. Eu acredito muito na ressocialização de todos esses que cometem essas coisas enquanto ainda são muito jovens. Quando eles já estão com seus 30, 40 anos, eu já acho um pouco mais difícil, porque eles já têm uma mentalidade de que aquilo é daquele jeito. Mas ainda vale tentar, pela saúde mental masculina. Mas lidar com políticas públicas, ter talvez algumas punições mais exemplares para quem comete esse tipo de crime, porque, como a gente viu, o Discord, muitos no início nem estavam nem aí para o que estava acontecendo. Então, lidar dessa maneira de uma forma mais eficaz, se preocupar mais com as vítimas. E, como eu falei, a ressocialização é muito importante, porque não dá para simplesmente falar, esse menino, ele é shunner, ele é incel, vamos desistir, vamos deixar acontecer uma violência daqui 10 anos que ele vai virar um estuprador, um agressor de mulher, um abusador de criança,
vai ser preso e daí sim a gente vai ressocializar. Eu acredito na ressocialização antes do crime. Então, ressocializar esses jovens e homens antes que eles violentem mulheres. E aí entra dentro de família, dentro da escola, dentro do trabalho, nas políticas públicas, espaços para esses meninos irem também, campos de futebol, lugares onde eles podem se socializar e não ficar preso dentro de um quarto fechado, num grupo que fica retroalimentando aquele ódio o tempo inteiro. Então, se eu vejo que o problema, né, aqui digo eu, Carol, se eu vejo que o problema é a socialização desses meninos dentro desses grupos e meios que eles fazem parte na sociedade, a solução vai ser a ressocialização. E aqui eu não estou falando, desconstruir esse menino. Não, é ressocializá-lo novamente. É encontrar aonde que foi o erro para ele começar a odiar mulheres. Foi porque ele não teve contato com mulheres o suficiente, foi porque ele viveu muito tempo isolado, porque ele foi, de alguma maneira, rejeitado em algum momento da vida dele. Ser entendido isso, para lidar de uma maneira de saúde mental mesmo, de uma questão de saúde mental. Porque a gente sabe que a maioria dos homens, os maiores índices de suicídio são de homens. Então, entender todos esses dados e problemas estruturais que a gente tem em relação aos homens e buscar soluções grandes para isso. Não individuais. Não é você com seu filho, eu com meu filho, que vai mudar alguma coisa. Porque a gente pode educar muito bem o nosso filho, que se ele for socializado na internet, na escola, em outros meios, de uma maneira que a gente não educou em casa, ele pode acabar sim virando um agressor de mulher. Ele pode sim acabar virando um estuprador. E achar ainda que ele está certo. Porque outros homens vão validar ele, vão dizer, não, você não precisa do consentimento de uma mulher. Você está na dominação, você é homem, você tem que fazer isso. Como a gente viu no caso recente que viralizou no vídeo do... Eu não me lembro qual foi o último... Foram tantos massacres de escola, gente, que eu não me lembro qual foi o último que viralizou. Um menino fez um vídeo falando que ele não precisava do consentimento de mulheres porque ele gostaria de estuprá-las. Que para ele não tinha problema nenhum, que ele poderia estuprar a mulher que ele quisesse. E um menino jovem, acho que ele tinha 16, 17 anos. De onde que ele tirou esse pensamento? Não surgiu do nada na cabeça dele. Não veio assim, eu tenho esse poder, eu tenho essa liberdade. Alguém colocou isso na cabeça dele. Alguém socializou ele a achar que ele tem poder de abusar de mulheres. Então, é ali que eu acho que a gente pode entrar, nessa ressocialização desses meninos e homens antes deles cometerem um crime de violência contra a mulher. Porque daí a gente vai pensar, não, vamos esperar ele cometer um crime, vamos deixar o incel ser incel, né? O celibatário involuntário ser incel a vida inteira, nunca se relacionar com mulheres, nunca ter contato com mulheres, até o momento que ele vai virar aquele menino lá dos Estados Unidos que fez um massacre também, matou várias meninas e depois se suicidou e virou o rei dos incel. Então, esse menino já tinha demonstrado nas redes, em canal no YouTube, que ele tinha um canal que virou um canal incel, que ele falava, eu odeio mulheres, as mulheres não gostam de mim, as mulheres não me tratam bem, eu sou excluído, eu sou renegado, eu não consigo pegar nenhuma mulher, eu nunca dei um beijo na vida, eu vou morrer virgem. E essa pressão, né, de que o homem tem que ser viril, tem que pegar um monte de mulher, tem que... E ele não consegue. Ele não consegue ser viril, ele não consegue sair pegando um monte de mulher, ser garanhão, ser tudo aquilo que se imagina que deve ser um homem. E o que acontece? Ódio, rancor, frustração. E aonde ele vai despejar toda essa frustração? Na mulher. Porque não é ela que quer ele. Não é ela que quer amá-lo. Então ele só pode odiá-la. E aí que eu entro, né, nessas questões de... E se a gente tivesse ressocializado esses meninos antes deles terem matado mulheres? E se a gente tivesse trazido realmente consciência para esses meninos? O que aconteceu para eles chegarem nisso? Não foi do nada. Eles não nasceram simplesmente odiando mulheres, porque eles nasceram de uma mulher. Eles não nasceram simplesmente odiando mulheres. Algo chegou neles. E é ali que a gente tem que entender como que essa informação chega neles. E por isso que eu bato tanto na machosfera. Porque eu vejo muitos meninos, inclusive, que chegam até mim falando, eu fazia parte do chão, tal. Comecei a ver seus vídeos porque eu odeio feminista, eu comecei a te ver pra te dar hate e comecei a entender que o problema tá na sociedade, não tá nas mulheres, não tá em vocês, não tá nas feministas, e que a gente tem que se juntar de alguma forma, a gente tem que se cuidar, priorizar a saúde mental. Tanto que no debate que eu tive com os Red Pills, a gente entra nesse questionamento. O que aconteceu com os meninos? O que aconteceu com os homens?
E daí eles falam, é porque as mulheres fazem coisas horríveis com os homens, não sei o quê. E para isso, para o homem se cuidar, não sei o quê, ele precisa da Red Pill. Eu falei, não. O homem precisa de terapia. Se o homem está nessa situação que ele está odiando mulheres, está se excluindo, está pensando em violentar mulheres, ele não precisa da Red Pill. Ele precisa de terapia, ele precisa de uma psicóloga. Ele precisa realmente cuidar da saúde mental dele antes que a frustração que ele tem no mundo acabe tirando a própria vida. Como na maioria dos casos que nós temos, né? Concordo 100% com você, Carol, e vou além. Você deve ter conversado já com vários agressores, você me falou aí mesmo. Experiências. Eu também já conversei com vários. E é impressionante como são pessoas muito carentes. Sim. E, sabe, são pessoas que estão precisando de um pouco de atenção, conversar. Eles procuram alguma coisa que eles não recebem de alguma forma dentro de casa, que é a atenção, poder falar. E mesmo quando a fala é desconexa, aquela fala, sabe, ela é um pouco vazia, enfim, é uma fala que você vê nitidamente, às vezes, que é um tanto quanto infantilizada, mas ele precisa falar. Uhum. E eu sempre digo que nesse momento não é momento de nós atacarmos. Eu acho que é de ter se você se predispôs a estar lá ouvindo, então que tenha uma audição, né, bastante ativa. Escutar. Porque essas pessoas, quando elas falam, né, e a própria terapia, né, é a cura pela palavra, elas começam a entender o que elas estão falando ali. Alguns nem sabem o que eles xingam a gente. Teve já um caso de um menino de 11 anos que me mandou mensagem num desses linchamentos que chãs fazem, porque eles jogam teu Instagram, teu TikTok num desses grupos de chãs e eles vão em massa te xingar e te ameaçar. E eu recebi muitas ameaças de estupro de um chã em específico e eu comecei a responder alguns. Falei, por que você está fazendo isso? Quem te mandou? Por que você está falando isso? E um menino em específico, ele tinha 11 anos, se eu não me engano, 11 ou 12 anos, e ele falou que ele não sabia o que era estupro, que ele veio falar para mim que eu deveria ser estuprada, empalada, enfim, falou um monte de coisa, e que o irmão dele, que fazia parte desse chão também, mandou ele fazer isso. Então é um menino que não sabia o que era estupro, não sabia por que ele estava falando aquilo para mim, mas que o irmão dele simplesmente falou, todo mundo faz parte do mesmo chão, tá todo mundo indo xingar essa menina, você vai também, aproveita o seu perfil e faz isso também. E o menino ainda falou, eu não sabia o que era isso, me desculpa. Olha só, a inocência. Mas o que eu digo, até aqueles que sabem, quando eles começam a ouvir, quando eles são ouvidos, né, você dá... Porque eles falam, mas eles não são ouvidos. Entende a diferença? Uma coisa é você falar, fala, mas ninguém está te ouvindo. Uhum. Ou aquele pequeno grupo, você está, né, na verdade... Mas eles são ouvidos nos chãs. Né? Né? Mas você está ali, você está falando para os mesmos, né? Exato. Você está congregando para os mesmos. Quando alguém que está fora daquela tua bolha está te ouvindo de alguma forma, e eu tenho feito isso com vários, e pontuo, né? Olha aqui o que você está falando, olha o que é isso. E assim, é impressionante como muitos agressores se tornaram, inclusive, colaboradores. Sim, e passam a isso ajudar, acontece comigo também. E passam a colaborar, porque o seguinte, não faz sentido. A pessoa que vive nesse... O universo do ódio, ele é muito ruim, ele desgasta, ele cansa, ele é pesado. Ele suga a pessoa. Exatamente, a pessoa vai ficando sem alma. E aí o seguinte, ele vai olhando assim, mas por que eu estou nisso aqui? Né? Então, quando ele começa... E assim, tem pessoas ali, várias pessoas com problemas muito sérios. Não vou aqui dizer que aquelas pessoas não têm problemas sérios. E precisam ser tratados, e assim, precisam ser tratados com profissionais qualificados, bons psicólogos, bons terapeutas. Tem pessoas que têm questões mais sérias, precisam ali, inclusive, de psiquiatras, né, para fazer um bom acompanhamento, precisam voltar a ter um bom convívio social com outras pessoas fora daquele universo. Tem pessoas que têm muitos problemas familiares, e aí é um problema um pouco mais sério, porque problema familiar envolve muitos atores, né? Muitas pessoas, e não é assim, agora resolve. Mas quando nós colocamos a ponto de ajudá-los, então vamos de fato ajudá-los. E quando eu digo ajudar, é ajudar a todos, né? A gente ajuda a vítima, principalmente para mim a coisa mais importante é a vítima, mas cada
pessoa desse universo, que a gente retira desse universo e traz ela para o universo do bom senso, eu digo que é um gol, como se você tivesse salvado ali 10 ou 100 vítimas. E essas pessoas ficam muito gratas. Gente, eu saí... Elas se sentem salvas. Eu recebo muitos relatos de homens, mulheres antifeministas e homens masculinistas que falam: você me salvou da ignorância. De um todo, né? E assim, de um problema... Muitas pessoas precisavam só ser ouvidas. Elas só queriam falar. Elas não tinham espaço. Assim, por N questões. Então, assim, você escutou e, assim, eles falam: olha, você está me dando ouvidos, você está falando comigo. E, assim, lógico que não é um processo fácil, né? Alguns também estão naquela arte de manipular. Não, vamos manipular porque a gente vai conseguir para ver qual é o tipo de informação, né? Muitos tentam chegar até mim para ver quando é que eles vão ser presos, né? Porque eles sabem que a gente tem muita ligação com a autoridade policial para saber se a polícia está perto deles. Esse tipo de informação eles não vão ter. Mas, quando eles chegam de peito aberto, você está me ouvindo. E tem relatos ali que são muito tristes. Tem histórias muito tristes. Eu já vi histórias ali muito pesadas. Assim, não é que eu entendo porque eles estão ali, mas eu compreendo porque eles foram parar ali. Eu também. Eu entendo exatamente na mesma perspectiva que você. E assim, o que a gente tem que fazer para tirar essas pessoas dali? E deixar muito claro para todos esses rapazes, adolescentes, homens: as mulheres não odeiam vocês. Exato. Muito pelo contrário. As mulheres gostam dos homens. As mulheres que odeiam homens, eu também vou ter milhares de questões contra essas mulheres. Porque, assim, não é legal. A gente não tem que odiar nem homem, nem mulher. Fomentar o ódio não é bom. De jeito nenhum. Dependente, sabe? Assim, não, eu sou mulher, não gosto de homem. Que isso? Isso é um absurdo. Isso é uma frase idiota. Não é? Não, eu só posso gostar de mulher. Não. Eu vou ficar do lado, sim, mas a gente vai estar muito atenta às questões que envolvem as mulheres. Porque, na grande maioria dessas violências que nós assistimos, elas são perpetradas contra mulheres. E são violências muito pesadas. Essas mulheres precisam de ajuda, em todos os níveis, desde aquela que está dentro do Discord, sofrendo a violência digital ali, até aquela que é vítima de violência doméstica dentro da sua casa, está apanhando do seu companheiro que bebe, que bate, que acha que pode fazer o que bem entender. Então, a gente precisa trabalhar. E assim, quanto mais todos nós juntos lutarmos contra essa violência, mais a sociedade avança. Exatamente. Mulher ocupar espaço não significa que está tirando espaço de nenhum homem. Os espaços estão todos aí. O céu, gente, brilha para todos. Não é porque você tem brilho que eu não posso ter brilho. É a narrativa mais estúpida que existe na face da Terra. É assim: não, as mulheres foram para o mercado de trabalho e estão tirando espaço dos homens. Aonde isso, gente? Não. Até porque elas foram para o mercado de trabalho durante as guerras, né? E quando os homens voltaram de guerra, elas perderam todo o trabalho que elas tinham. Nós somos uma nação que nós precisamos que as pessoas trabalhem. Nós só vamos avançar quando todos estivermos juntos trabalhando. É assim: então tirou espaço de um, de outro. Não existe isso, isso é uma bobagem. Quem criou essa construção, a gente tem que deixar aqui muito claro: isso é uma mentira. É uma mentira, tem espaço para todo mundo. Eu não preciso ter raiva de homem para eu achar o espaço da mulher. Exato. Entendeu? O homem não precisa ter raiva da mulher para ter o espaço dele. É uma construção. E só assim a gente vai avançar. Carol, eu, assim, cada vez mais gosto dessa mulher aqui. A gente tem uma questão aqui no programa, a gente tem que trazer a Carol aqui muitas vezes, vocês vão ver a Carol e muito aqui, que é uma questão meio filosófica agora aqui. Nesse momento. Tem aqui 5 perguntas para você. Eu achando que você me mostrar aqueles negócios de Rorschach, sabe? O que você vê aqui? O que você vê aqui? Não, o que você entendeu aqui? Para você escolher uma e responder. Vou aqui. Vai nessa no meio? Posso? Então, vamos lá, lógico. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta?
Olha, pensando do lado idealista, eu acredito que é possível, sim. Socializando as mulheres e homens da melhor maneira, da mais saudável possível, de uma educação respeitosa desde criança. Eu acho que desde criança, numa educação respeitosa, a gente consegue conceber uma sociedade completamente não violenta, porque a gente começa com as crianças a construir essa sociedade. Agora, pensando do lado materialista, será que as pessoas conseguem não ser violentas? E será que a violência ela é natural do ser humano de alguma maneira? Eu entro nesses dois lados. Eu sou meio filosófica nas coisas. Mas o meu lado idealista acredita numa sociedade não violenta. O meu lado mais materialista entende que o ser humano tem muitas facetas. Eu vou até puxar aqui vou complementar com uma fala que é bem interessante de um psicólogo forense que está sempre aqui com a gente, que é o professor Christian Costa. Ele diz o seguinte em relação à violência: todos nós somos violentos. A questão é como é que a gente vai lidar com o nosso freio moral. Perfeito, muito então, bem assim, colocado. O instinto, por exemplo, eu quero pegar aquela, quero bater, quero matar, mas você vai matar? Não, teu freio moral te impede de fazer aquilo. A questão é quando o freio moral ele está completamente descalibrado. Exatamente. Então, ele acha que pode fazer qualquer coisa. Ele pode maltratar, matar, xingar, stalkear, fazer barbaridades. E o que desenvolve esse freio moral? Como é que a gente controla, né, essa nossa... Porque todos nós nascemos violentos. E ele fala muito sobre a questão da violência. Porque está dentro da gente. A questão é o controle. Como é que eu controlo isso dentro de mim? E, enfim, a gente está vivendo numa sociedade hiperconectada. Cada vez mais você tem uma necessidade de consumir informação. FOMO, né? Você não verifica a informação que você está consumindo, porque antigamente a gente se dava por satisfeito de acordar de manhã, receber o jornal em casa e ler as notícias. Agora as notícias chegam segundo a segundo. Sem a gente pedir. Não, e assim, aí você olha e fala, não, mas aquela notícia, você não tem nem tempo para checar a notícia, sabe? Isso aqui é até uma indagação que eu faço em relação aos meus colegas, que também são jornalistas. A gente está apurando a informação de forma correta, inclusive, porque é aquela ânsia, tem que soltar a notícia. Eu falo assim, mas às vezes... Para não perder o timing, preciso falar. Não, porque senão alguém vai soltar na frente, que vai fazer... Mas será que a gente está fazendo direito? É ali que nasce fake news, porque você não tem tempo de ir atrás da informação e da fonte daquela informação. Você só quer falar sobre aquilo e estar num timing da informação. É isso aí. Carol, querida, fala as suas redes sociais pra gente. Vai estar aqui também para todo mundo acompanhar a Carol. Sem haters, por favor. Mas também aqueles que chegarem, ela vai lidar super bem. Ela lida com o pé nas costas, gente. Chega os haters, depois vira fã. A maioria dos meus haters fala que depois vira fã número 1 e comenta todas as minhas postagens. Inclusive, tem vários haters lá nos comentários que talvez vocês vão falar, nossa, esse menino já fez parte de um Chan. Já fez, mas agora ele é fã. Enfim, eu tô muito feliz também de estar aqui, porque queria te agradecer antes de falar minhas redes sociais, porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho um trabalho muito sério que você faz, a investigação criminal no geral. Eu vejo que você luta realmente pela verdade, por justiça também. E, para mim, isso é muito importante, ter pessoas como você fazendo esse trabalho. Principalmente num tempo onde a informação pode vir de uma maneira mentirosa e precisamos de pessoas para rebater essa mentira com a verdade, com arquivos, com documentos, com fatos. Então, aproveitando já o espaço para falar as minhas redes sociais também, em todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch... é Caroline Sardá. A única rede social que eu não estou e não faço questão de estar é no Twitter. Porque lá é onde mais tem masculinistas, antifeministas e neonazistas. Então, eu brinco que é o Hitler. Exatamente. Eu saí de lá com pessoas me xingando com suástica no meio. Então, é isso. As minhas redes sociais são todas essas. Vocês podem me acompanhar. Eu tenho conteúdos direto. Vai sair mais conteúdos mais pra frente também falando sobre... Lei Maria da Penha, Marielle Franco e todas as coisas que a Brasil Paralelo mente,
eu vou estar lá desmentindo. Então, me acompanhe nessas redes sociais e mais pra frente vamos estar com um curso. Posso divulgar meu curso aqui? Pode, lógico, por favor. Vamos ter um curso em março, no dia 16 e 17, um curso A Verdadeira Face do Antifeminismo, onde a gente vai trazer os tipos de antifeministas, masculinistas. Olha A que gente vai top. trazer 2 doutoras em masculinismo e pesquisas de extrema-direita e antifeminismo, a Camila Galetti e a Bruna Camilo, que são 2 sociólogas doutoras na área, que são pesquisadoras de extrema-direita, de antifeminismo e masculinismo. Já quero conhecê-las Façam também. parte. Você também tem que fazer parte do curso, viu, Carla? Porque você lida diretamente com essa galera. Nossa, eu tô lá, tô junto com eles, né? É isso. É uma coisa de amor e ódio, né? Tipo assim, né? A Carla tá perto da gente, que não sei o quê. Então, a gente avisa. Para de fazer bobagem, porque, ó, tá chegando aí, né? Então, enfim. Mas, Carol, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Não deixem de seguir a Carol. Ela é, assim, uma mulher que nos orgulha. Muito obrigada por tudo que você tem feito também. Eu que agradeço. É uma inspiração também, Carla. Gente, estivemos hoje aqui com a Carol Sardá e na próxima semana tem mais podcast do Investigação Criminal.